Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir como é que se calcula o campo gravitacional de um planeta, de um satélite ou qualquer coisa parecida. A gente sabe que quem gera o campo gravitacional de um planeta é a sua massa. A massa do planeta é que dá origem ao campo gravitacional. É comum a gente discutir que a gravidade na superfície da Terra vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Mas como que se chega nesse valor? A gravidade na superfície da Lua, por exemplo, é 1,6 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Como é que se chega a esse valor? Como é que se calcula a gravidade na superfície de um planeta? Como é que se eu quiser calcular a gravidade na superfície de Marte, de Júpiter, como é que eu faço esse cálculo do campo gravitacional de um planeta? Um fato é, a gravidade na superfície da Terra, ela não é constante. Ou seja, é 10 metros por segundo ao quadrado na superfície do planeta, em pontos próximos à superfície. Mas à medida que você se afasta do centro do planeta, esse campo gravitacional diminui de intensidade. Ele vai ficando menor. Então, vamos, de uma forma bem genérica, determinar como se calcula o campo gravitacional de um planeta de massa m e raio r. M é a massa do planeta, r é o raio do planeta, que é a distância do centro até a superfície desse planeta. Para calcular o campo gravitacional, imagine o seguinte. Suponha que na superfície desse planeta eu tenho um corpo de massa m pequeno, um corpo de massa conhecida, que está elevado da superfície desse planeta por uma altura h. h acima da superfície. Olha, quando você pega esse corpo e solta ele na superfície do planeta, esse corpo cai. Ele cai porque tem uma força atraindo ele para o centro da Terra. Essa força que atrai o corpo para o centro da Terra é o que usualmente chamamos de força-peso. Só que o que devemos saber é que a força-peso, que você calcula como sendo massa vezes a gravidade, nada mais é do que uma força gravitacional. A força-peso é a força de atração gravitacional entre esse corpo de massa conhecida e o planeta. Ou seja, a força-peso, como conhecemos, ela corresponde à força gravitacional entre esses dois corpos. Observem que dessa igualdade a gente chega no campo gravitacional da superfície da Terra. Observem bem, ó, força-peso é dado pela massa do corpo vezes a gravidade do local onde esse corpo se encontra. Por outro lado, a força gravitacional é a força de atração entre esses dois corpos com massa. A força gravitacional é dada pela constante gravitacional, a massa de um corpo, massa do outro corpo, dividido pela distância ao quadrado. Mas que distância é essa entre esse corpo e o centro desse corpo? Observem que essa distância que separa o centro dos dois corpos é o raio do planeta mais a altura que esse corpo se encontra. Observem que, quando você calcula a força gravitacional, a distância é a distância do centro de um corpo ao centro do outro corpo. E essa distância é o raio do planeta mais a altura que o corpo se encontra. Então, na expressão da força gravitacional, a distância R mais H, tudo isso quadrado. Olha, a massa m pequeno vai embora. M desse lado cancela com m do outro lado. A conclusão que chegamos é que a gravidade em um ponto qualquer da superfície de um planeta é dado pela constante gravitacional, a massa do planeta, dividido por R mais H quadrado. Chegar a essa conclusão, nós concluímos que o campo gravitacional de um planeta, ele não é constante. Ele varia à medida que eu estou me afastando do planeta, ou seja, quanto maior a altitude, quanto mais eu me elevo acima da superfície do planeta, esse campo gravitacional vai ficando cada vez menor. Então, a gravidade não é constante na superfície de um planeta. Aquilo que eu falo para o planeta vale para um satélite, como, por exemplo, a Lua. É importante nesse cálculo notar como é que ficaria o campo gravitacional na superfície do planeta. Ou seja, como é que eu calculo a gravidade na superfície do planeta? Observem bem que, se eu estou em um ponto da superfície, a distância de um corpo até o centro é simplesmente o raio. Ou seja, na superfície, a altura h aqui colocada tem valor igual a zero.
Então, o campo gravitacional na superfície de um planeta é dado por G, massa do planeta, R quadrado. Esse resultado aqui é importantíssimo. Observem bem que, se você pegar o valor da constante gravitacional, multiplicar, por exemplo, pela massa da Terra, dividir pelo raio da Terra elevado ao quadrado, a gravidade deve dar o valor aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. É assim que se calcula o campo gravitacional de um planeta. Planeta, satélite ou qualquer corpo que tem massa. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.